Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Johnny, fiz o 11º Decolores. Ali atrás está a Ana Sofia, minha filha, a Luana, minha esposa, fez o 13º Decolores. E nós fomos convidados a estar aqui hoje para uma missão muito bacana, muito importante para nós e para toda a igreja, que é falar um pouquinho de Pentecostes. Mas percorreremos um longo caminho até chegar lá. E para dar início a isso, gostaríamos de pedir a intercessão do Espírito Santo, né, de Nossa Senhora, Deus, Jesus, Anjo da Guarda, todos os anjos e santos, através dessa linda canção, para que possamos bem viver esse dia. E aqui é assim, vida nova com família é assim, derruba um negocinho aqui, pega outro ali, chora aqui, reclama ali, mas a gente segue feliz da vida e queremos estar em comunhão com vocês, em comunhão com nosso Deus, com o Espírito Santo, com Nossa Senhora, nossa grande protetora e intercessora. Então vamos cantar uma musiquinha e a partir daí a gente segue. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos teus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Isso aí. Pedimos então a intercessão de Nossa Senhora para que mais uma vez em que a gente se propõe a estar unidos, a aprender, a conversar, a refletir, o próprio Espírito esteja no meio de nós, que Jesus esteja conosco, como ele bem disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles, e que o Senhor nos abençoe, para que essa tarde, esse retiro nessa modalidade seja o mais produtiva possível. Bom, como eu já me apresentei, eu sou o Johnny, fiz o 11º Decolores, participei ativamente do movimento por longos anos, estive um tempo na coordenação diocesana, coordenei o 20º Decolores, o retiro, e vivi muitos momentos bons. E sempre, antes de cada momento em que a gente buscava desenvolver uma missão, é comum e é nos ensinado a pedir a presença do Espírito Santo, através da oração Vinde Espírito Santo, não é mesmo? E também nos é ensinado que Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. E esse termo, muito bem colocado, ele nos faz entender que existe uma indissociabilidade desses dois amados e amigos nossos, o Espírito Santo e Nossa Senhora. E aí, né, por proximidade, se existe uma indissociabilidade de Nossa Senhora e do Espírito Santo,
por essa missão da nossa mãe no Espírito Santo, nós também devemos entender que existe, juntamente ao Espírito Santo, uma Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é essa Trindade Santa que eu me proponho a falar aqui hoje. Bom, mas antes de tudo, eu só queria dizer que eu gosto muito de refletir, né? De colocar reflexões sobre a mesa e não apresentar um conhecimento pronto. Então eu gostaria de estar debatendo com vocês, conversando com vocês, ouvindo também um pouco de vocês, mas infelizmente por conta da situação em que nós estamos vivendo, essa pandemia, nós não podemos ter tanta proximidade assim como gostaríamos. Mas de fato eu vou tentar mostrar um pouquinho das reflexões que eu tive a respeito dessa Trindade Santa e desse momento atual da nossa igreja, que foi a ressurreição, que foi a ascensão, que foi o Pentecostes. Estamos caminhando para o corpo de Cristo, Corpus Christi, com base em tudo que eu já conversei aqui em casa, com a minha família, com os meus amigos, reflexões de reflexões, para que talvez aí você saia desse momento aqui com uma nova visão sobre alguma coisa, né? E que você possa ter chegado a esse raciocínio, a esse conhecimento, para que ele seja seu e que ele faça sentido na nossa vida, na sua vida, né? O conhecimento que eu mais gosto é esse, é aquele que eu reflito e que vem fazer sentido no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas concepções. E é esse que eu espero que você chegue. Bom, são 6 ou 7 momentos que eu gostaria de abordar aqui hoje. Tentarei ser o mais breve possível, mas quem me conhece aí já sabe que eu não tenho muito esse dom, né? E dito isso, eu inicio de vez as reflexões para que a gente não se perca. Primeiramente, eu gostaria de abordar essa temática do que é Deus, né? O que é Deus para você? É a primeira pergunta que eu te faço nessa tarde. O que é Deus para você? Eu assisti recentemente um documentário em que buscava se apresentar a concepção de Deus, a ideia de Deus, em várias religiões, né? Tanto no catolicismo quanto no hinduísmo, a origem de Deus para diversas crenças, enfim. E nós temos 2 posições muito diferentes, né? A posição politeísta e a posição monoteísta, né? Vários deuses, politeísta, ou um só Deus, monoteísta, né? E eu fui percebendo ao longo do documentário que eu assisti, as reflexões que eu ia fazendo, às vezes eu pausava, dava uma pensada, um conteúdo muito profundo, muito denso, e eu fui percebendo que as pessoas que consideram haver mais deuses, ou seja, que são politeístas, elas acreditam em deuses que venham a satisfazer as suas próprias necessidades. Por exemplo, eu vou para uma batalha, eu preciso de um deus da guerra. Eu estou com uma doença, eu preciso de um deus da cura, da saúde. Enfim, e aí vai indo, né? E é como se eu buscasse um Deus para servir algo que está faltando aqui para mim, né? E, em contrapartida, existe a nossa visão monoteísta de um só Deus, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tudo pode fazer, mas ele precisa de mim. Ele precisa de mim em que sentido? No sentido de que se eu não acreditar, se eu não tiver fé, eu não vou ver nada disso acontecer. Eu não vou ver a vitória acontecer, eu não vou ver a cura acontecer, eu não vou ver a comunhão, a união das pessoas, eu não vou ver o que há de mais belo no mundo, o que há de mais belo no ser humano, se eu não tiver fé, se eu não acreditar na criação de Deus. E quando eu falar acreditar na criação de Deus, a gente precisa compreender
que é acreditar em toda a história da salvação, em toda a história da criação, toda a história da salvação, em toda a história que eu vivo perante a Deus. Não é preciso acreditar somente que um Deus está lá e que eu vou na missa no domingo, ou que eu só vou na missa algumas vezes, em que eu fazer uma oraçãozinha, tá show de bola. Não, é preciso compreender e acreditar diariamente que existe um Deus, que eu preciso buscá-lo e que esse Deus, ele está além da minha compreensão. A ideia de Deus, ela foge da compreensão do ser humano, ela foge do entendimento do ser humano. E se Deus foge ao entendimento do ser humano, é muito mais difícil a gente entender um mistério que é a Trindade Santa. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. E só para a gente ilustrar um pouquinho dessa falta de compreensão do que é Deus, porque ele foge ao intelecto humano, às vezes a gente quer definir ou caracterizar o que é Deus, o que não é Deus. Deus é um ser celestial, Deus é uma energia, que a gente se perde, né? E isso, só para caracterizar tudo isso, a falta de entendimento do que é Deus, que não é algo de hoje, não é algo meu ou seu, né? Que a gente tenta se aproximar de Deus, do sentir Deus, do esperar em Deus, e às vezes a gente falha, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente desacredita, às vezes a gente perde a esperança, às vezes pela frustração de não estarmos entendendo ou estarmos sentindo Deus, né? Como aquela canção famosa de Ninguém Explica Deus, é que eu pego um trechinho, né, de Jó, da vida de Jó. Não sei se vocês conhecem, mas cabe ir atrás de conhecer a vida de Jó, que se aponta na Bíblia para nós. Eu gosto muito de histórias bíblicas, mas eu não vou ficar contando tudo aqui, porque senão eu extrapolo toda a ideia do meu tempo. Mas Jó, ele era muito fiel, muito crente, acreditava muito em Deus, orava e vai perdendo tudo que tem aos poucos, né? Vai perdendo a família, vai perdendo a sua saúde, vai perdendo, enfim, só derrotas, só percas. E ele começa a questionar, né, os desígnios, os planos de Deus para a sua vida, se ele perde tudo e continua a acreditar, se ele resiste às tentações e continua a perder de fato, né? Quando ele diz que só ouvia falar de Deus, mas que agora ele o vê, ele o encontra face a face, é porque ele para refletir e ele vê que o Deus que ele acreditava que era, faça isso e receba isso, não é. Que o Deus tem um plano e que Deus tem algo muito além da sua compreensão, né? E Jó, ele ilustra muito o nosso sentimento particular quando as coisas começam a dar errado nas nossas vidas, né? Eu estou no Decolores, eu vou na missa todo domingo, encontro o pessoal lá, eu estou fazendo minhas orações diárias, mas parece que uma coisa ou outra acaba fugindo do controle. Esse é o seu aspecto de Jó, né? E aí que você tem que aprender também com a vida dele, de acreditar num Deus que está além do que eu acho que vai acontecer, ou que para mim parece ser justo, né? E essa é uma palavra muito forte em Jó, que aconteça comigo, né? Mas eu continuo a acreditar, continuo a ter fé, continuo a ter esperança de que Deus tem um plano maior para mim. Bom, se eu falo em Deus, eu falo em presença de Deus, né? Existem diversas formas de buscar a Deus, né? De conseguir encontrá-lo, de ouvi-lo, de vê-lo, de senti-lo, né? E quando a gente começa a entender esse Deus e como ele está manifesto nos dias de hoje, né? Através de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, é que eu posso buscá-lo, é que eu posso senti-lo, né? A gente não pode se limitar na nossa busca a Deus. O que eu digo me limitar? Me limitar é justamente isso que eu acabei de falar, né? Definir uma estratégia como se fosse simples, né?
Eu vou continuar indo na missa todo domingo porque eu aprendi que isso é bom e ali eu encontro Deus. E se num momento eu paro de prestar tanta atenção assim na Eucaristia? E se num momento eu começo a ir na missa todos os domingos só como um capricho ou só para não incorrer em erro, em pecado de faltar a celebração dominical? Eu preciso ter algo mais, eu preciso continuar buscando. E é por isso que a vida do cristão, ela é uma eterna busca. Porque ao passo que a gente encontra Deus, a gente precisa buscar um pouco mais. Eu não ia à missa, passei a ir à missa, passei a encontrar Deus. Mas daqui a pouco eu vou ter que buscar um pouco mais, eu vou ter que ir um pouco além. Né? Então eu vou rezar o terço, uma vez na semana. Nossa, rezar um terço uma vez na semana. Rapaz, tem me feito encontrar, refletir com Deus, ver momentos bons, mas está ficando pouco. Vou ter que buscar algo a mais, buscar um retiro. Vou para o Decolores, por exemplo, tem reunião agora toda semana, mais o terço, mais a missa. Daqui a pouco as reuniões vão ficando meio fracas, eu acho que eu não estou gostando mais, sei lá. Busca um pouco mais. Se a gente desistir, é a gente que desiste de Deus. Se a gente parar de buscar, somos nós colocando uma barreira entre nós e Deus. Né? E eu lembro de quando eu li um livro muito famoso, não sei se todos leram aí, que é aquele livro A Cabana. Enfim, não vou entrar no mérito das críticas ao livro, bom ou ruim. Tudo que é conhecimento, você pode abstrair algo de bom para você. Né? E nesse livro eu lembro que eu abstraí uma coisa muito bacana, que é o fato de estar na presença de Deus. Por que estar na presença de Deus? Porque aquele livro me levou a refletir onde está Deus. E onde está Deus? No meu dia a dia. Então, em tudo que ia acontecendo, eu ia enxergando um pouco de Deus. Né? Se eu via alguma situação em que eu me livrei, não me dei mal, um acidente em que era para eu estar, ali está Deus. Se eu cheguei ao final do meu dia muito feliz porque teve um dia muito bacana, cheio de coisas legais, pessoas bacanas me dizendo coisas legais, eu parava para refletir sobre o que as pessoas me diziam, eu falava, aquilo é a presença de Deus. A pessoa me disse aquilo inspirada por Deus. Se eu ganhasse alguma coisa de alguém, poxa, aquilo era um presente de Deus. Então, por que isso acontecia? Se você está espiritualizado, em que sentido? Se você está sentindo uma forte conexão com Deus, você vai abrir os olhos para Deus. Abrir os olhos e começar a enxergar onde existe Deus no seu dia a dia. E guarda essa informação aí, abrir os olhos. Se você está próximo de Deus, você passa a abrir os olhos para a presença de Deus. Isso é muito importante para o que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu falei para vocês ali que a vida do cristão é complicada. Por que eu disse isso? Porque, São Paulo apóstolo, ele fala uma coisa bem bacana, que é a vida cristã é uma luta, uma corrida, em que é preciso que nos desfaçamos das coisas que nos separam de Deus. Né? Então, São Paulo apóstolo ele vai dizer isso, e aí, como é um santo, posso dizer que padroeiro do Decolores, e a gente tem muita afinidade com ele, a gente sabe da história de conversão. Quem não sabe, busca aí saber, mas a história de conversão de São Paulo, da sua luta pela evangelização, dos seus sofrimentos, e ele diz faz aquela célebre reflexão sobre combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, né? E ele diz justamente isso, que a vida do cristão é uma luta, é uma corrida, que é preciso que nos desfaçamos das coisas que nos separam de Deus. Cara, isso aí é muito importante, às vezes passa batido, mas eu vou dar um exemplo muito claro. Eu tive um amigo que ele não participava da igreja, não tinha uma vida cristã, e ele foi fazer um retiro e, nossa, gostou demais e começou a participar, começou a ler a Bíblia, né?
começou a entender um pouco mais do que é a religião, e aos poucos ele foi fazendo uma coisa que eu nunca esqueço, que ele me disse. Eu fui tirando um pouquinho do que não era de Deus da minha vida, né? Então, olha que ponto ele chegou. Ele foi falando de algumas coisas que eu, enfim, não vou comentar, mas até o fato de retirar uma coisa que muita gente usa, não cabe a mim julgar nem nada, mas tirar Sky Gato da sua casa. E por que ele disse isso? Porque ele sentia que era uma coisa que não o aproximava de Deus, muito pelo contrário, que incomodava ele lá no fundo. E se incomodava, ele preferia retirar, para que aquele incômodo desse espaço para a presença de Deus. Estar tranquilo e em paz na presença de Deus era o que ele priorizava. Então, cada coisinha que ia conduzindo sua vida por caminhos meio tortuosos, que não era reto nos ensinamentos do Senhor, ele foi retirando da sua vida. A vida do cristão é isso. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente sente a presença de Deus. Bom, dei essa volta inicial para quê? Para falar sobre Deus. Por que eu dei essa volta para falar sobre Deus? Porque a gente consegue ou tem uma afinidade muito grande quando a gente vai falar de Deus. Deus, essa palavra Deus. Porque Deus é nosso Pai, Deus é o nosso Senhor, né? Nós cantamos músicas falando sobre Deus, nós lemos na palavra de Deus, que já é aí a palavra de Deus na Bíblia. Só que, voltando lá no início, nós não podemos separar uma coisa da outra, né? Não podemos separar Deus de Jesus, de Espírito Santo, né? Porque é uma trindade unissanta. Podemos separar de que eles não são materializados a mesma coisa, né? São Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, mas eles fazem parte desse mistério da Trindade Santa. Bom, dito isso, eu pergunto para vocês, o que vem à mente de vocês então quando eu digo Espírito Santo ao invés de dizer Deus? O que vem à mente de vocês quando você fala sobre o Espírito Santo? Quando você escuta sobre o Espírito Santo, quando você pensa no Espírito Santo, muitas coisas me vêm à mente. Por exemplo, aquela frase clássica, né? Bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Essa é uma coisa. Por exemplo, outra coisa que me lembra o Espírito Santo, quando eu ouço, me vem à mente a tal daquela pombinha branca. Uma manifestação do Espírito Santo. Outra coisa que me lembra, né? Somos templos vivos do Espírito Santo, né? E aí me vem músicas, me vem passagens bíblicas, me vem imagens. Outra coisa que me lembra o batismo. O batismo é uma manifestação do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E por fim, me lembra Pentecostes. E Pentecostes é o nosso foco, né? E ele é muito importante, né? Só antes de partir para a parte mais teórica do Pentecostes e aí tentar refletir um pouquinho sobre a história de Pentecostes, uma das coisas mais claras que me vem à mente quando eu penso em Espírito Santo é aquela pomba, né? aquele pássaro branco com um ramo, né? Que volta após o dilúvio, mostrando que existe terra, né? Cara, essa imagem para mim ela é uma imagem fenomenal. Por quê? Porque é a esperança, né? Então, essa imagem me conduz ao sentimento, uma imagem de Espírito Santo, me conduz a um sentimento de Espírito Santo, que é a esperança que me faz estar na presença do Espírito Santo. Então, sempre em que em uma oração, em uma música, eu falo sobre o Espírito Santo, eu, além de sentir a paz, eu sinto a esperança. E aí, por que essa esperança? A esperança porque o Espírito Santo me conduz à salvação, que é Jesus, que me leva ao Pai, que está nos céus. Então é uma esperança de uma vida em Deus, a esperança de estar em Deus, né? De buscar e encontrar Deus, né?
de ter a certeza de que esse Espírito Santo, que voa pelos confins do mundo, vai buscar um lugar para eu estar na presença de Deus e vai me dizer, existe esse lugar. Esse ramo que esse pássaro, essa pombinha branca traz, é a terra que ainda existe após todo o dilúvio. Óbvio que Deus não repetirá o dilúvio, mas são os dilúvios que existem nas nossas vidas. Quando tudo se perde, quando tudo fica ruim, quando tudo fica sombrio, é como se fosse um dilúvio. E dali existe uma terra para se estar com Deus, na presença de Deus. E isso, para mim, é a minha experiência pessoal de Espírito Santo. Eu queria só alertar vocês que o Espírito Santo, ele é para todos nós. Assim como eu tenho a minha experiência pessoal do Espírito Santo, eu te pergunto, qual que é a sua experiência pessoal do Espírito Santo? Nós não podemos cair no erro de achar isso, eu já escutei diversas vezes, não é agora, sempre escutei, muita gente segmentando a Trindade Santa. Por exemplo, tem gente que fala, nossa, os protestantes só falam de Jesus, como se só existisse Jesus para eles. Nossa, o pessoal da renovação carismática só fala de Espírito Santo. Nossa, o pessoal da catequese só fala sobre Deus. Não existe isso, gente. Não existe. Por quê? Porque se você é cristão, se você acredita em toda a história de salvação de Cristo, você acredita em quem o enviou, que é Deus Pai. Se você acredita em Deus Pai, em Jesus Cristo, você acredita na ressurreição. E a ressurreição foi dada por Deus Pai Criador a Jesus através do Espírito Santo. Sabia disso? Então, se você acredita em uma coisa, você não pode desacreditar o restante. E quando eu digo desacreditar, pode ser até forte. Mas o que eu te peço não é nem que acredite, porque eu sei que você acredita, mas esteja junto, traga para perto, viva e entenda e esteja na presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Porque a gente não pode dividir, a gente não pode se apegar a um e não se apegar a outro. Se a gente vai se apegar ao Espírito Santo, Nossa Senhora também está junto. Se a gente vai se apegar a Jesus, Nossa Senhora também está junto. Se a gente vai se apegar a Deus, Deus foi quem deu a missão de Nossa Senhora, vamos junto. É tudo uma dimensão em que a gente pode e só nos acrescentará viver em conjunto a nossa espiritualidade, a nossa fé, com base na Trindade Santa e Nossa Senhora. Porque só tem a crescer na fé quem compreende todos esses mistérios, quem compreende a necessidade de estar em Deus, de estar na presença de Deus e de estar na presença da Santíssima Trindade. Bom, então vamos lá para Pentecostes, tá? E aí a gente já vai caminhando para as reflexões teóricas e finais. O que era Pentecostes? Todo mundo aí sabe o que é Pentecostes? Pentecostes passou esses dias, né? Todo mundo sabe o que é, todo mundo prestou atenção nas homilias, né? Você assistiu, participou da celebração, ao menos online, né? Não sei onde você está, na sua cidade, na sua região, na sua paróquia, que a sua casa pertence, se teve missa presencial ou online, mas as online estão aí para a gente, nesse tempo triste de pandemia, em que é tão difícil viver esses mistérios da nossa fé, tentarmos trazer isso para a nossa casa, trazer isso para a nossa vida. Então, Pentecostes, ele vem de uma festa judaica, de Shavu, que é a festa das semanas. Então, por isso que todo mundo fala, o Pentecostes não é uma coisa que se originou ali com o cristianismo. Não, ele já vem de antes, né? E esse Pentecostes, ele celebrava a lei, celebrava a aliança e celebrava também a colheita do trigo e da cevada. Por quê? Lei, aliança e a colheita do trigo e da cevada. Por quê? Lá, Moisés,
trilhando os caminhos para a terra prometida, né? Celebrou-se a Páscoa, né? E após 50 dias da Páscoa, né? Moisés levando o povo do Egito, eles chegaram ao monte, né? Ao Monte Sinai. E nesse monte foi onde Deus deu a lei, né? Que é os mandamentos através da pedra. E conta-se desse dia em que nesse momento, né, Moisés recebendo a lei, houve um movimento ali da terra semelhante a uma tempestade, semelhante a um vulcão, semelhante a um terremoto, um barulho muito grande, ventos soprando, raios, né? E dali se apresentou Moisés com a lei, né? E essa lei ela veio para renovar, né, uma aliança de Deus com a humanidade, né? E Deus com Israel, com o povo de Israel. E além disso, como eu citei, então a lei e a aliança, a colheita, né, que é o início da colheita do trigo e da cevada, onde os judeus levavam essas primícias, né, esse início da colheita, os primeiros grãos do trigo e da cevada, para apresentar o templo. Então tem essas 3 simbologias do Pentecostes. Mas para nós, para os cristãos, para os católicos, né, o que Pentecostes vem a simbolizar? Né? Ela simboliza a vinda do Espírito Santo e o início da igreja. Né? Por quê? Quer saber como tudo aconteceu? Eu vou pegar a Bíblia e a gente lê rapidamente as passagens que simbolizam, para depois a gente comentar rapidamente o que tudo isso quer dizer, tá bom? Então tá, quando a gente está lá na missa de Pentecostes, o que é lido para nós? É lido para nós, foi lido para nós agora o Evangelho de São João e o Atos dos Apóstolos, né, que ilustra Pentecostes. O Atos dos Apóstolos é muito conhecido por todo mundo, né, e o Evangelho de São João também. Então, ali deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Certo, no Evangelho de João. Então vamos ler no capítulo 20, tá bom? Aqui. A aparição de Jesus aos discípulos. Então, só para contextualizar, ocorreu a ressurreição de Jesus, certo? Então, teve todo o processo da última ceia, da Sexta-feira Santa, né, de morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, né? E aí, logo após a ressurreição, eu vou ler esse trecho aqui do capítulo 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Então, Jesus ressuscitou e começou a aparecer para os discípulos. Apareceu a Maria Madalena e logo em seguida apareceu aos discípulos e lhes soprou o Espírito Santo. E ali ele disse, né, que a paz esteja convosco e recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. E ali, se eu disse para vocês, rapidamente então, que a ressurreição acontece em Jesus com o preenchimento do Espírito Santo sobre ele. Existe uma analogia muito utilizada, que é o ferro. Por exemplo, Deus, né, envia o Espírito Santo a Jesus. Jesus, que é aquele ferro, ele começa a se aquecer com o Espírito Santo e fica incandescente. O ferro, com o fogo, ele fica incandescente. E a partir dali, ele emana calor.
ele emana o Espírito Santo a quem se aproximar. Jesus sabia e já havia falado da promessa do Espírito Santo, né? E o que ele faz? Ele, a partir do momento em que ele tem esse espírito criador, esse espírito renovador, esse espírito consolador, ele não o prende a si. Em mais um ato de amor, ele derrama esse espírito sobre os discípulos, né? E a partir dali, é muito importante entender que os discípulos passam a fazer aquilo que eu disse lá no começo da presença de Deus. Quando se está na presença de Deus, se abre os olhos para Deus, né? E se abre a presença de Deus. E aí os discípulos, a partir desse recebimento do Espírito Santo, começam a fazer tudo aquilo que eles já vieram aprendendo naquela faculdade com Jesus, naquele tempo da vida pública de Jesus, em que os discípulos o seguiam e aprendiam e recebiam palavras, mensagens, conversas de Jesus para a sua educação pessoal na fé. E é esse o momento em que, depois de ressuscitar, depois de se encher da glória do Espírito Santo, Jesus o derrama sobre os discípulos, que os discípulos começam, né, a fazer a obra do Senhor acontecer na terra. É que eles começam a fazer a igreja do Senhor acontecer. E é por isso que a gente celebra também a criação da igreja a partir daí. Mas a gente vai entender um pouco isso nos Atos dos Apóstolos, certo? Então ali, em Atos dos Apóstolos, eu vou ler resumidamente para não precisar ler tudo, mas no capítulo 1. Em minha primeira narração ao Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu, a ascensão de Jesus, né? Então ali, a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, Jesus esteve com eles, né, naquele momento em que, após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias aparecendo aos discípulos para lapidar todo aquilo que eu disse, aquela faculdade que os discípulos fizeram com Jesus na sua vida pública. Então, 40 dias após a ressurreição, Jesus passou dando a lapidada final nos discípulos, aparecendo, ensinando, mostrando o amor, a comunhão, né? Educando ainda mais na fé os discípulos para o tempo em que Jesus ascendesse, né? Jesus fizesse sua ascensão no céu e deixasse apenas os discípulos com a presença, os apóstolos com a presença do Espírito Santo, né? Então ali, um pouco mais adiante, assim reunidos eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que desinstaurar o reino de Israel, nesse período dos 40 dias em que Jesus estava com eles após a ressurreição? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então, Jesus já falava dessa descida do Espírito Santo, né, para dar força. Por que dar força? Porque eu citei para vocês que a caminhada, a vida do cristão é uma luta, é uma batalha, é um constante desfazer-se das coisas que nos afastam de Deus. E isso não é fácil para ninguém, isso não é fácil para a gente, né? Eu faço isso até hoje. Eu ainda não consegui me desfazer de tudo aquilo que eu acredito que não não me leva a Deus, né? A nossa vida ela é muito complexa, ela é muito cheia de situações, de coisas, de objetos, de práticas, de costumes que não
que são enraizados em nós através da nossa cultura, da nossa história de vida, do lugar onde a gente veio, das pessoas que nos criaram, com quem nós convivemos, que muitas vezes é difícil se desfazer de tudo isso para adotar uma postura 100% cristã e 100% em Deus. A nossa tentativa do início ao fim da nossa vida é essa, né? Se alguém chegar em algum momento e dizer que já terminou essa carreira, já completou essa fé, ótimo, está com Deus, né? Então, isso o que Jesus deixa, esse Espírito Santo, para que eles tenham força de fazer isso, né? Então os discípulos no cenáculo, aí tá, 40 dias depois, mas por que Pentecostes, que simboliza 50, né? Penta, tá, 40 dias Jesus apareceu aos discípulos, mas isso foi 3 dias após a ressurreição, então 40 mais 3, 43 dias após, né, Jesus ter aparecido, né, Jesus ascendeu aos céus, né, ali mais adiante no texto conta, né, e esses 43 dias, aí a partir desses 43 dias, os discípulos foram para o cenáculo e passaram 7 dias lá, né, de 43 mais 7 deu 50, no 50º dia vem o Espírito Santo. Voltaram eles então para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado, né? Então, aqui, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí no 50º dia então veio o Espírito Santo, né? Encheu aquele lugar com forte ruído, com línguas de fogo. Isso nada mais é do que o novo Monte Sinai, né? É por isso que o cenáculo é tido por alguns como o novo Monte Sinai. Porque se eu disse para vocês que a lei foi dada a Moisés por Deus, né, em um momento em que parecia uma tempestade, parecia um terremoto, um vulcão, o Monte Sinai se encheu de ventos, de tremores, de raios do céu, simbolizando fogo. O cenáculo foi a mesma forma, né? Um ruído muito forte, né? Um vento e o fogo do Espírito Santo descendo, e aqueles apóstolos puderam viver uma nova lei, uma nova aliança, né? E uma nova colheita. Então, aquilo que veio lá atrás se repete agora, através do Espírito Santo, através dessa festa de Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Criador e renovador de todas as coisas nos apóstolos, nos discípulos que estavam reunidos no cenáculo. Adiante vem o discurso de Pedro, né, que é muito importante. Eu não vou ler aqui para vocês porque ele é um pouco comprido, né, mas cabe a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 a 41. Tá? Eu só quero te dizer que Pedro vai contestar o fato de que as pessoas que estavam ali acharam que eles estavam todos embriagados, mas Pedro vai falar que é a ação do Espírito Santo sobre eles, né? E Pedro ainda vai falar uma coisa muito importante, só vou ler o trecho final. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. A promessa é para vós.
Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Palavra do Senhor. Então, pessoal, seguinte, para completar tudo, o Espírito Santo ele vem para todos, ele vem para nós, ele vem para os filhos de Deus, os nossos amados, os nossos irmãos. Para quê? Para nos dar força para completar a nossa carreira, para nos dar força para nos desfazer de tudo aquilo que não nos leva à presença de Deus, porque a vida cristã ela precisa estar imersa na presença de Deus. E a presença de Deus é uma presença única, é uma presença trina, indivisível. Nós não podemos achar que o Espírito Santo está em um lugar, o Jesus está em outro lugar, Deus está em outro, que Nossa Senhora é só para as irmãs consagradas. Não, né? Nós estarmos na presença de Deus é estarmos em comunhão com a Trindade Santa, com Nossa Senhora, com os santos e anjos. Tá? É por isso que todo dia eu faço uma oraçãozinha ao acordar e ao ir dormir. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, a proteção da bem-aventurada Virgem Maria e a bênção do Espírito Santo. Tá? Esse Deus citado 3 vezes é a Trindade Santa. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. E isso na minha vida começa a fazer sentido no momento em que eu tento me aproximar mais de Deus. Eu disse para vocês que é difícil fazer isso, com certeza é. É difícil nos livrarmos de tudo aquilo que não é presença viva de Deus. Mas eu garanto para vocês que quanto mais nós buscamos encontrar Deus, né, acima da fadiga, acima da preguiça, acima do tá mais ou menos, acima do nosso comodismo, né, nós encontramos a esperança, nós encontramos a paz, nós encontramos os 7 dons do Espírito, nós encontramos os sacramentos que são presença do Espírito Santo também. Onde que eu posso encontrar o Espírito Santo então? Só na oração em língua, só na renovação? Muito pelo contrário. Você encontra o Espírito Santo toda vez que você o invoca, porque sabe onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em todos nós. Quando Jesus ressuscita pelo Espírito Santo, ele entrega o Espírito Santo aos discípulos, aos apóstolos. E esses apóstolos e discípulos de Deus são quem hoje em dia? Somos nós, todos aqueles que acreditam e que vivem a verdade da fé. E quando a gente vive a verdade da fé, nós vivemos nada mais do que toda a história de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do cenáculo, dos discípulos, dos apóstolos, que naquele momento, com a descida do Espírito Criador, se cria a igreja. Porque ali no final dos Atos dos Apóstolos, desse momento do cenáculo, desse Pentecostes, cita que a partir daquilo ali, de toda aquela manifestação do Espírito, dessa mensagem, dessa exortação que Pedro faz, quando acham que aquilo ali é loucura, que aquilo ali é bebedeira, ali, só ali, não lembro o número exato, mas milhares de pessoas já entendem, né, o milagre do Espírito Santo e começam a segui-lo. Bom, gente, eu acho que o tempo está ficando feio, tá dando uma escurecida, a câmera ficou meio ruim aqui, mas eu tenho muitas coisas para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente refletir, né? O tempo é curto, na frente das câmeras a gente acaba se enrolando, se perdendo um pouco, mas eu acredito na manifestação de Deus, do Espírito Santo na minha vida. E digo mais, nós estamos nesse tempo de pandemia, um tempo de afastamento das coisas, mas não se deixe afastar de Deus, não se deixe afastar do Espírito. Sempre que você puder, peça esse Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes. Sempre que você for fazer alguma coisa importante, sempre que começar o seu dia, sempre que você for começar o seu dia de trabalho, ou de estudos, ou uma prova, ou um trabalho difícil, ou uma conversa complicada que você tenha que ter com a sua família, com seu namorado, com sua namorada, com seu esposo, com a sua esposa, com seu noivo, enfim.
Peça o Espírito Santo, porque ele te dá luz, ele te dá proximidade com Deus e ele te faz entender todas as coisas. Os discípulos não entendiam tudo que Jesus fazia, não entendiam os milagres, as curas, mas a partir do momento em que o Espírito Santo desce sobre eles, os olhos deles se abriram a Deus. Os olhos deles se abriram e o coração se abriu à presença de Deus. E ali é que eles começaram a colher os frutos do Espírito Santo. Bom, era isso, pessoal. Desculpa me alongar, desculpa as divagações. Isso é coisa de gente mais idosa, gente psicólogo. Desculpa, a tela tá tudo escurecendo aí. Eu tô olhando para a janela, por isso que eu tô olhando ali para frente. A gente se fala, tá bom? Precisando de mim, estou sempre às ordens. Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo. Tirei eu aí.